bom tom, inteligência emocional e cognitiva, né? Ele soube corresponder aos meus anseios e ele é muito grato a todos por estarem aqui presentes. E vamos apresentar a banca, que é a doutora Cláudia, que não poderia estar de fora porque a contribuição dela é ímpar. O doutor Eniel também, que tem colaborado no nosso trabalho, enriquecido muito. E Esther, que não faz parte da banca, mas é uma convidada especial, né? E todos aqui têm uma participação assim, muito significativa para a gente. E Nilson, você está com a palavra. Eu não falo mais nada, né? Porque todo mundo já sabe que eu sou a doutora Rosana, né? Quem quiser saber sobre mim, veja lá meu lápis. Você quer acabar no mesinha? É. Colocar. Você colocou a mesinha pra Ali. A mesinha para quem? Pra banca, você quer explicar aí? É vocês que decidem. Eu espero a voz de experiência no programa, ela vai dizer. Professora Cláudia também, por favor, professora. Fica melhor? Eu acho que aí tá bom, que a gente fica de frente a frente para ele. Talvez a gente pudesse assistir aqui e depois na hora das considerações nós vamos para lá. Né? Tá, uma Isso, sugestão, né? Ele tem, o Nilson gosta muito de falar, e ele tem muito o que falar, né, Nilson? Cada fala dele é uma expressão de emoção, de momento de pesquisa. Então, eu quero colocar nele 40 minutos, 30 com direito a mais 10. Deixa ele, 30. A gente está quebrando o protocolo do programa. 30 minutos só. Então vamos nós, então. Vou estar apresentando para vocês, né? Antes de mais nada, meu nome é Nilson Roberto Novaes, quem não conhece. Sou aluno do PPG-CEL, é a minha professora orientadora, é a professora doutora Rosana Ferreira Alves. Bem, o título do nosso trabalho de pesquisa é Letramento Digital em Livro Didático de Língua Portuguesa do Ensino Fundamental e suas implicações para o ciclo de alfabetização. Bem, eu trabalho com as séries finais do ensino fundamental e também trabalho com o ensino médio. E aí, de repente, minha pergunta, né? Por que a escolha do tema? Eu penso que os nossos olhares eles devem estar voltados também para a base, para o início. Porque não adianta a gente questionar determinadas questões lá no final se a gente não compreender o que está cá. Então fica complicado. Então, por isso, meu olhar para a questão da alfabetização, né, do ciclo de alfabetização, e também para o livro didático. O letramento digital, hoje em dia, as crianças elas são iniciadas, né, ou se iniciam muito cedo, lidando com as questões das tecnologias, ou elas já nascem, né, nessa cultura digital. Então, isso me despertou, trabalhar com o tema. E também, eu trabalho em 2 escolas, né? Essas 2 escolas, elas proíbem, uma por meio de uma portaria interna, o uso de dispositivos digitais, e a outra, não existe uma regulamentação, mas a direção proíbe. Até para o professor trabalhar com recursos tecnológicos em sala de aula, ele tem que primeiro passar pela coordenação, é toda uma burocracia. E eu penso que a gente só pode combater essas questões com a consciência, né? Investigando, buscando e mostrando. A nossa pergunta de pesquisa, né? A pergunta que orientou o nosso trabalho é: como o letramento digital é abordado e apresentado no livro didático de língua portuguesa do 1º ao 3º ano do ensino fundamental e quais as implicações dele para o ciclo de alfabetização? Então, se essas crianças se elas têm um contato com as tecnologias digitais desde muito cedo, então como é que essas tecnologias digitais, como que esses recursos podem ser auxiliadores, potencializadores desse processo de aquisição, de leitura e de escrita, né? Então essa é a nossa pergunta aí, do nosso trabalho. O nosso objetivo geral foi revelar, a partir da análise de livros didáticos de língua portuguesa, nós vamos chamar de LDP, dos 1º, 2º e 3º anos, né, do ensino fundamental, como o letramento digital
digital, LD, está disposto nas atividades e quais as implicações deste para o ciclo de alfabetização. Então, nosso objetivo geral é a gente perceber se existem atividades que proporcionam práticas de letramento digital no livro didático e quando elas aparecem, ou se aparecem, qual é o propósito, qual é o objetivo dessas atividades? Será que elas estão lá apenas como referência? Será que elas estão lá porque elas visam cumprir um propósito de leitura e escrita? Ou apenas para levar a criança a uma atividade lúdica? Né? Então, qual é o objetivo dessas atividades de letramento digital lá no livro? Os nossos objetivos específicos. O primeiro é gerar dados sobre como o LD está disposto nos LDs, verificar como esses LDPs oportunizam o desenvolvimento de ações que favoreçam o letramento digital. E o terceiro é identificar quais são os propósitos dessas atividades relacionadas ao LD nos LDPs. Bem, o objeto da nossa pesquisa o objeto de coleta, de geração, produção de dados, né? Só fazendo aqui uma justificativa, eu trouxe o termo aqui coleta de dados, porque nós compreendemos, nossa pesquisa é uma pesquisa documental, então nós compreendemos assim, que os dados eles já estavam lá, né? Então essa coleta, a gente sabe que em linguística aplicada é complicado utilizar esse termo, então a gente utiliza mais geração de dados, né? Mais com sujeitos. Então, o objeto de coleta, geração, produção dos dados são livros didáticos aprovados pelo Ministério da Educação e Cultura, né, para o PNLD 2019 e envolve 3 diferentes editoras, a editora Ática, a Moderna e SM, cujos livros foram escolhidos por 3 diferentes escolas da rede pública municipal de Jequié. E o critério de seleção para a pesquisa foram os livros, as coleções mais escolhidos pelas escolas, pelos professores. Esse é o nosso objeto, né, da pesquisa. Na qualificação eu trouxe esse objeto físico, né, para vocês pudessem manusear, mas aqui eu achei melhor a gente apenas apresentar. Então a primeira coleção é a coleção APS, né, da editora Ática. A segunda coleção é a coleção Buriti mais Português e a terceira coleção é a coleção Aprender Juntos. Bem, qual a importância dessa pesquisa para os estudos da linguagem? Fazendo uma busca rápida aqui no banco de dissertações do PPGCEL, nós pesquisamos utilizando as palavras-chave livro didático e letramento, e lá nós descobrimos, percebemos que até o momento dessa pesquisa tinha lá no banco 96 dissertações já postadas. E dessas 96 dissertações, desde o ano de 2010, nós descobrimos que 7,4 delas falavam sobre algum aspecto do livro didático e 13,8% sobre algum tipo de letramento. Já aqui no banco da CAPES, nós encontramos 7.870 que falavam sobre também algum aspecto do livro didático e 13.238 que falavam também sobre alguma espécie de letramento. No caso aqui no banco também da Cielo, 78 do livro didático e 10 sobre a questão do letramento. Então, nas 3 fontes supracitadas, não encontramos o tema letramento digital no livro didático de língua portuguesa, no ensino fundamental e suas implicações para o ciclo de alfabetização. Eu não posso dizer assim, que esse trabalho nosso seja um trabalho inédito, porque eu não pesquisei outras fontes. Porém, dessa mesma forma que nós nos dispusemos a verificar, nós não encontramos nada sobre letramento digital no livro didático de língua portuguesa no ensino fundamental, mais especificamente no ciclo de alfabetização nos 3 primeiros anos. Dessa forma, esse tema se revelou de extrema importância para os estudos da pedagogia dos multiletramentos, mais especificamente sobre o letramento digital, que é amparado nos estudos e estudiosos da linguística aplicada. Se vocês perceberem bem, isso aqui ele está
estritamente relacionado com o objetivo específico número 1, que é gerar dados sobre a questão da presença do letramento digital nos livros didáticos na alfabetização. Bem, para a gente desenvolver esse trabalho, nós recorremos aqui a esses teóricos, tá? Como se tratou de uma pesquisa documental, nós nos baseamos aqui, recorremos a documentos oficiais como a LDB, PCN, PNE, PNLD, Guia do Livro Didático 2018 e a BNCC 2017. Também recorremos aqui a estudos e estudiosos da linguagem e da linguística aplicada, né? Por exemplo, nós destacamos aqui Street, Jung, Rajagopalan, Klein, Silva, Soares, Rojo, Xavier, Lenk, Di, Moita Lopes, Coscarelli Ribeiro e Alves, entre outros. E também em estudos estudiosos da área da educação. Por exemplo, nós decidimos trazer Freire para a nossa discussão, porque nós compreendemos que o conceito dele sobre a alfabetização ele é tão importante que não é só o foco na andragogia ou na alfabetização de jovens e adultos, né? Nós compreendemos que é uma coisa que vai muito mais além. Então, nesse trabalho, nós adotamos os seguintes conceitos. Ao longo da pesquisa, nós sabemos que existem algumas pessoas que já trabalham com livro didático e que trazem um conceito de livro didático. Porém, nesse momento aqui, nós vamos usar a nossa definição, foi uma definição baseada em Aurélio. Então, nós buscamos compreender aqui o que é que significava a palavra livro, depois o que é que significava a palavra didático. Aí depois a banca vai me orientar se a gente mantém dessa forma ou se a gente recorre a uma definição de alguém. Tá? E você vai perceber que eu não coloquei a referência aqui. Então, só em outro momento a gente bota porque é nossa. Assim, a expressão livro didático significa folhas impressas e reunidas que têm por objetivo a arte de transmitir conhecimentos através do ensino e facilita a transmissão de conhecimentos produzidos e registrados socioculturalmente pela humanidade. Então, esse é o conceito de livro, né, de livro didático. Isso, exatamente. Então, é esse conjunto de folhas, né, onde a humanidade vem registrando os conhecimentos que são produzidos socio-historicamente. Sobre o conceito de alfabetização, nós recorremos à LDB 96, e a LDB diz que é um processo, a alfabetização é um processo. Muitas pessoas confundem, às vezes, achando que a alfabetização é uma etapa ou uma modalidade de ensino, quando na verdade não é. Os documentos oficiais dizem que a alfabetização é um processo, e esse processo acontece dentro do ensino fundamental, e que para a LDB é um processo de 3 anos, né, os 3 primeiros anos, lá na LDB. Na BNCC 2017, também a alfabetização é vista como um processo, porém, acontece também no ensino fundamental, porém, a BNCC diz que esse processo deve acontecer nos 2 primeiros anos. Assim, também recorremos a Soares, 2008, que diz que a alfabetização é a representação de fonemas, sons em grafemas, letras, codificação, decodificação, mas também a alfabetização é um processo de compreensão e expressão de significados do código escrito. Ainda, recorremos aqui a Angela Klein, 95, que ela vai dizer que a alfabetização é um processo que não deve ser dissociado do letramento. Então, a Angela Klein vai um pouco além, relacionando a questão da alfabetização, da aquisição da linguagem da escrita nas práticas sociais. E Freire, ele vai dizer para a gente que a alfabetização não pode se fazer de baixo para cima, nem de fora para dentro, como uma doação ou uma exposição, mas de dentro para fora, pelo próprio analfabeto, somente ajustado pelo educador. Então, se a gente observar, a gente compreende que a alfabetização é um processo, né? É aquisição da leitura e da escrita, mas também ela perpassa, como eu falei para vocês, ela vai muito mais além. Alfabetizar-se e alfabetizar é um ato político. E
E aí vocês vão ver dentro do nosso trabalho, que é letramento digital, a gente vai também entrar um pouquinho nessa questão. Tá? E aí, sobre o conceito, sobre a ideia de letramento digital, a gente vai trazer aqui, né, a definição de Coscarelli e Ribeiro, 2005, quando as autoras vão dizer que letramento digital diz respeito à prática social de leitura e produção de textos em ambientes digitais. Então, a gente se alfabetiza, a gente trabalha com material impresso, mas quando a gente traz para a questão digital, a gente vai estar trabalhando em ambientes digitais, né? Principalmente com a tela ou na tela. O Zato vai dizer para a gente que letramentos digitais são redes de letramentos ou práticas sociais que se apoiam, entrelaçam e apropriam mútua e continuamente por meio de dispositivos digitais. Quando a gente se debruça a pesquisar e a compreender o conceito de letramento digital, a gente vai ver que as definições elas se aproximam. Né? Elas se aproximam. E Xavier, 2011, né, na pesquisa a gente assume esse conceito de Xavier, vai dizer que o letramento digital pressupõe o uso consciente e ativo de equipamentos dotados de tecnologia. Então, aqui é a questão da criticidade, né, que Xavier vai apresentar para a gente. Bem, sobre os aspectos metodológicos e instrumentos de coleta e registro de dados. Eu confesso para vocês que nas dissertações, teses, nos materiais que você vê, e nós não encontramos instrumentos que fossem capazes de dar para a gente aquilo que a gente imaginava. Então, nós recorremos aí a Fonseca e a Minayo para a gente poder, foi a nossa base, para que a gente pudesse criar, elaborar os instrumentos de registro de dados. Então, no caso aqui, né, o Minayo, ele diz... Então, né, essa é uma pesquisa qualitativa, mas é uma pesquisa qualitativa que se baseia em elementos de cunho quantitativo. É uma pesquisa qualitativa porque ela se propõe a investigar e a compreender um determinado fenômeno. Mas nesse nosso caso aqui do objeto livro didático, a gente teve que recorrer também a elementos de cunho quantitativo. Antes a gente pensava que essa pesquisa era uma pesquisa qualitativa, depois ao longo do processo a gente foi descobrindo que não. E aí Fonseca 2002, ele aponta que a utilização conjunta da pesquisa qualitativa e quantitativa permite recolher ou gerar mais informações do que se poderia conseguir de forma isolada. Então é justamente isso. Vocês vão perceber mais adiante um pouquinho essa conceituação. Já Minayo, 2003, ela vai dizer o seguinte: o cientista, em sua tarefa de descobrir e criar, necessita, no primeiro momento, questionar. Foi o que a gente fez no início desse processo. Este questionamento nos permite ultrapassar a simples descoberta para, através da criatividade, produzir conhecimentos. E foi isso que a gente fez também. Aí nós usamos, quando a gente parou para pensar quais seriam os instrumentos mais adequados, mais apropriados, para a gente chegar a responder essa pergunta de pesquisa. Definindo bem nosso campo de interesse, nos é possível partir para um rico diálogo com a realidade. Então foi isso que a gente conseguiu fazer, dialogar por meio dos nossos instrumentos. Então, em contato com o nosso objeto, em diálogo com o nosso objeto e por meio de um aprofundamento do nosso objeto, porque foi assim que nós aprendemos na disciplina de metodologia, que pesquisar é olhar para uma coisa que todo mundo está olhando e enxergar aquilo que poucos veem ou só um determinado pesquisador enxerga. Então, de posse desse material, esse contato foi nos conduzindo, esse objeto foi se revelando e foi falando como a gente poderia chegar a determinados instrumentos. Então, inspirados em Minayo, inspirados em Fonseca, nós pensamos nesse primeiro instrumento aqui, né, que é um roteiro com perguntas fechadas. Antes na qualificação nós chamamos esse instrumento de questionário, mas não é questionário, porque ele mesmo, né, foi respondido por ele mesmo, então na verdade foi um roteiro, né? Então se transformou em um roteiro e nós partimos de perguntas bem gerais nas obras. Por exemplo, a obra em análise apresenta
orientações didáticas, né? A obra em análise cita documentos como LDB, PCN, BNCC, e por fim a gente chegou aqui, atividades relacionadas ao uso das TEDx, ao uso da internet, que visam desenvolver habilidades de leitura e escrita da língua portuguesa, dos cantos. Então nós partimos de instrumentos bem gerais como esse, né? E aí esse instrumento, o próprio objeto, nos levou ao segundo instrumento e também um roteiro com perguntas gerais sobre a obra em análise. Por exemplo, quantas atividades há na obra do primeiro ano, do segundo ano, do terceiro ano, e quantas atividades havia lá no geral? Então, em cada coleção, quantas atividades? Porque a gente tomou a coleção como um todo, porque no primeiro, segundo e terceiro ano, você sabe que o aluno não pode ser reprovado. E a gente compreende também que esse aluno ele vai passar, já que essa coleção ela é utilizada durante 3 anos, o aluno vai muito provavelmente ficar utilizando essa coleção durante os 3 anos. Entende? Tudo bem, nós descobrimos lá qual é o número X de questões da coleção. Dentro desse número X de questão, quantas atividades, a pergunta, né? Quantas atividades há na obra, no geral, que são relacionadas às TEDx e poderiam levar a práticas de letramento digital e ao uso da internet? E aí, vocês vão perceber mais na frente esses números. Tá? O nosso terceiro instrumento, né, é uma tabela, ela também são dados gerais relacionados às novas tecnologias. Então, após partir desse entendimento sobre mais a parte pedagógica, a gente vai afunilando um pouco mais para as questões das tecnologias. Então, por exemplo, quais competências da BNCC, quais competências gerais específicas, quais as habilidades estavam lá citadas nessas obras relacionadas à questão das novas tecnologias ao uso da internet? Porque isso tem que estar muito claro, né? E aí a gente vai, depois desse número geral, a gente vai chegar a um número bem específico que vai também nos ajudar a responder essa pergunta de pesquisa. O instrumento número 4, percebam, são atividades de letramento digital e seus propósitos. Quando nós identificamos essa quantidade de atividades relacionadas ao LD, desse total, quantas dessas atividades aqui, quantos por cento dessas atividades, elas estavam lá para estimular a busca por mais conhecimento sobre um determinado assunto? Quantas dessas atividades estavam lá para desenvolver habilidades de leitura, escrita, oralidade, estudo? Quantas delas estavam lá para referenciar uma atividade? Porque às vezes a gente pode encontrar uma determinada atividade apenas com uma referência, sem um propósito claro. E quantas dessas atividades estavam lá com o objetivo de passatempo, de diversão ou de ludicidade? E o quinto instrumento, esse instrumento aqui, é a análise da atividade. Após identificar essas atividades relacionadas às tecnologias digitais, então a gente se propôs a analisar, a investigar. Por exemplo, nesse caso aqui mesmo, ele traz aqui um texto, né, fala sobre a hemogulosa, e vocês podem perceber que aqui tem algumas orientações, tá? A gente vai ter aqui o www, e aí ele vai dizer para a gente assim, essa atividade mesmo, ela diz respeito ao propósito número 1 do instrumento 4, que é estimular a busca por mais conhecimento sobre um assunto, tanto para o professor quanto para o estudante, né? O que pode ser verificado nessa sessão. Ele traz aqui o assunto e diz, né, nessa sessão, para iniciar, quando ela traz algumas curiosidades sobre a EMA, sobre a EMA, e diz, né, ver mais informações nessa fonte aqui, tá? Tranquilos? Então, nós estruturamos aí a nossa dissertação em 9 capítulos, tá? Introdução, fundamentação teórica, o objeto da pesquisa, um capítulo que nós chamamos, né, dialogando e compreendendo o conceito de letramento digital. O 5, o lugar das tecnologias digitais de informação e comunicação na nova BNCC, um olhar para as práticas de letramento digital. Uma coisa interessante falar é que nenhum documento nosso fala sobre o termo letramento digital. Letramento digital é um termo que vem da pedagogia dos letramentos, que está dentro da linguística aplicada. Só que a BNCC fala assim dos múltiplos letramentos e dos letramentos, mas não tem expressão a letramento digital. Mas ele fala, uma hora ele fala letramentos, aí ele fala digital, e mais adiante ele fala cultura digital, né? Que pra gente compreende porque
somos linguistas, né? Então fica mais tranquilo de compreender. O capítulo 7, que é o objeto da pesquisa e os aspectos metodológicos. O capítulo 8, que é a análise dos dados e as considerações finais. O que é que a gente vai perceber, né? A análise em números. O que os instrumentos de 1 a 4 revelam em números? Por exemplo, nessa coleção, na coleção 1, que é a Apis, da editora Ática, nós descobrimos lá no total, dos 3 livros, 1.557 atividades no total. E desse total aqui, apenas 27 atividades estavam relacionadas às práticas de letramento digital. Isso dá para a gente um total de apenas 2% nessa primeira coleção. Na segunda coleção, que é a coleção Buriti mais Português, editora moderna, nós temos aqui um total de 1.754 atividades, e desse total nós temos apenas 40 atividades que levam a práticas de letramento digital, também um total aí de 2% apenas. A terceira coleção, que é a coleção Aprender Juntos, né? Eu acho que até o nome revela um pouco. Aprender Juntos, ela possibilita mais atividades, porque nós vamos perceber que 2.648 atividades, e desse total nós temos 176 atividades. Então percebe que o nome Aprender Juntos, né, já possibilita mais atividades nesse sentido, né, centraliza mais. E aí a gente vai perceber aqui que dá um total de 6%. Tranquilos? E nós somamos todas as atividades de todas as coleções, já que elas foram objeto da pesquisa, né, 5.959 atividades. Nós tivemos aí 243 atividades relacionadas às tecnologias digitais. Isso vai dar um total para a gente de 4%. E aí é o seguinte, quando a gente vai compreender o propósito das atividades de L&D quando aparece no livro digital, a gente vai perceber aqui, que 36% daqueles 4%, eles servem apenas, elas estão lá apenas para referenciar uma atividade. 45% para estimular a busca por mais conhecimento sobre um determinado assunto. E 22% para desenvolver uma habilidade de leitura e escrita. O que a gente percebe? A primeira coisa, que é um número muito pequeno ainda de atividades que possibilitam prática de letramento digital, um número muito pequeno. Dentro desse número muito pequeno, a gente ainda tem aqui uma grande quantidade ainda de atividades, 33%, para apenas referenciar uma atividade. Nessa coleção mais Buriti, percebam que para estimular a busca por mais conhecimento, que a gente tem 21%, 48% ainda para referenciar uma atividade e 31% para desenvolver habilidade de leitura e escrita. A gente percebe também que apenas o número ainda é muito grande quando não aparece um propósito bem definido. E a terceira coleção é Aprender Juntos, né? Percebam que para referenciar uma atividade ainda é um número maior do que está lá para desenvolver habilidade de leitura e escrita. E aí, o que é que nós podemos concluir com esta pesquisa? Primeira coisa, existem leis, guias, documentos e estudos que amparam e orientam o uso das TDICs ou da cultura digital na educação. Eu falei para vocês, então agora a gente pode voltar para a escola e fazer um enfrentamento, não só enfrentamento por meio da palavra, mas um enfrentamento político. Dizer que nós fomos a campo e que existem leis que nos amparam e a gente pode sim estar utilizando, trazendo as tecnologias digitais para a sala de aula como meio potencializador para melhorar a aprendizagem. 2. Há possibilidades de uso e de trabalho com tecnologias digitais e internet a partir do livro didático de língua portuguesa nos processos iniciais de desenvolvimento da leitura e da escrita. Ainda é pequeno o número de atividades que favorecem a prática de L&D nos LDPs. Podemos concluir também que a presença e a prática de atividades relacionadas aos TDICs e ao uso da internet nos LDPs implicam em processos de alfabetização melhor orientados, assim como a descentralização de tais processos, e implicações do letramento digital para o processo de alfabetização podem ser prejudiciais aos alfabetizantes
se esse letramento digital não for bem trabalhado, de forma intencional, com objetivos claros e bem definidos. Podemos concluir também que não basta apenas ter links ou indicações de atividades relacionadas aos TEDx e ao uso da internet na sala de aula e nos processos de alfabetização, mas que estas devem cumprir um propósito social. E o 7, a gente pode concluir que ter práticas educativas cada vez mais efetivas, que perpassem a política, o contexto social, é o que pode levar à mudança social, não dicotomizando a oralidade do letramento, compreendendo-os como diferentes, mas como complementares. Aí é uma coisa que o Instituto traz para a gente. Bem, as considerações finais, eu sei que o tempo está curto aí, mas são 13 slides. O que a gente pode trazer de considerações finais? Ao longo desse processo de pesquisa, nós percebemos que as tecnologias digitais podem ser aliadas ao planejamento educacional para que as crianças possam ser auxiliadas de forma mais lúdica e interativa em seus processos de desenvolvimento de leitura e de escrita, uma vez que elas já começam a ter contato com as tecnologias digitais de informação e comunicação desde muito pequenas. Então, nós podemos aproveitar isso sim para melhorar a aprendizagem delas. Assim, pensar, investigar e compreender o letramento digital no livro didático de língua portuguesa é dar ainda mais destaque à importância da utilização das diferentes tecnologias digitais e o uso da internet por professores em sala de aula para que se atinjam os propósitos e objetivos da alfabetização que são abordados tanto na LDB, quanto nos PCNs, quanto no Plano Nacional de Educação, e também na BNCC 2017. E também no guia de escolha do livro didático 2017, ele também traz esses propósitos que a gente tem que atingir. E aí afirmamos categoricamente que somos totalmente a favor do uso das TEDx, do uso da internet em atividades educacionais com o propósito de se adquirir e ou desenvolver novos conhecimentos, perpassando a virtualização de materiais, interações que vão muito mais além da sala de aula física e que tais usos comecem a partir dos processos de alfabetização, pois não podemos mais continuar a proibir seus usos e práticas em ambientes formais de aprendizagem, mas precisamos ensinar as crianças a saber como, quando, onde e principalmente o porquê delas. Então, eu estava falando para vocês, nós somos a favor, nós defendemos esse uso em ambientes formais de educação, em processos formais de aprendizagem. E aí, eu penso que está na hora de a gente começar a trocar o proibir pelo orientar. E isso também é responsabilidade da escola, que é um fenômeno. As tecnologias digitais elas não foram criadas para a educação, mas a educação, os processos educacionais incorporaram tais tecnologias. Então agora a gente precisa aprender como lidar com elas. Essas aqui são as nossas referências, tá? Nossas referências. Esse tema aqui, bastante coisa. Muita coisa, né? E por fim, eu gostaria de agradecer a professora doutora Rosana, professor doutor Eniel, que veio lá de Salvador, e a professora e doutora Cláudia também. Ó, me perdoe pelas fotos, eu queria fazer Então, tá aí, nosso trabalho. Não sei se perfeito está, tentei me aproximar ao máximo daquilo que foi me orientado, né? E é isso. Obrigado.